Fala, trader, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui com o Felipe Torino. Hoje vamos falar sobre o mini índice, o mini dólar, o Ibovespa e, como vocês já sabem, a gente vai estar aqui falando sobre o pregão, atualizando aqui, né, com base no modelo de análise Smart Money Concept, tá bom? Ou mais conhecido como análise institucional. Eu quero dizer um negócio para você, tá? Se você não ainda faz parte da comunidade, link na descrição, porque um dia na semana, aliás, um dia vai ser no YouTube e outro vai ser diretamente com vocês da comunidade. Eu vou estar ao vivo ali analisando o mercado, beleza? Hoje foi um dia massa, já começou hoje, tá? A sala ao vivo, então aproveite, tá certo? Então vamos lá? Vamos lá pro gráfico. Vamos começar pelo Ibovespa. Na semana, né, eu deixei aí para vocês na semana passada toda essa análise aqui. Olha só o que aconteceu. O gráfico, ele para um movimento de continuidade, se vocês perceberem aqui, ele muda o caráter desse ponto, tá certo? Agora ele já vai perdendo outra extremidade e outra. Ele está agora respondendo exatamente onde eu falei para vocês. Eu lembro muito bem, ok? Que eu falei que aqui tinha muito dinheiro, cara. Tinha muito dinheiro e a order block é forte. Então já poderia ter essa resposta. Então o que vocês estão vendo aqui é exatamente isso. Um movimento de continuidade. Já temos uma quebra de estrutura aqui para baixo dessa movimentação. Então a gente está saindo dessa região premium para entrando aqui nessa região de desconto, tá bom? E agora ele pode sim, logicamente, ter uma resposta agora nesse ponto para poder subir um pouco mais ou capturar essa liquidez ou finalizar essa movimentação. Diante de qualquer situação, a gente sabe que ele precisa agora mitigar esse novo ponto, né? Essa nova estrutura que foi feita aqui. Ó. Então, esse movimento aqui é um movimento de mitigação para poder jogar o preço para baixo, ok? Então, essa é a análise do IBOV. Tranquilo? No mini índice, olha só que interessante. Deixa eu trazer para cá, nesse ativo ainda tem que dar uma consertada, galera. Mas se preocupa não, né? Porque na verdade não está interferindo em nada nas nossas análises, porque está tudo aqui, ó, nesse ponto. Eu tinha deixado com vocês exatamente essa estrutura, tá? De alvo. Não chegou ali ainda o nosso alvo, tá? Não chegou, não buscou ali como alvo. Porém, continuou caindo. Liquidez abaixo, movimentação de liquidez capturada. Vou apagar isso aqui para vocês poderem entender melhor. A gente tem essa movimentação aqui, ó. Esses alvos aqui, ó. Olha só que top. Buscou todos esses alvos que vocês estão vendo. Beleza? Olha que bacana, né? Então, foi tudo alcançado, tudo conforme tinha comentado aqui no YouTube, beleza? Então, capturou lá a movimentação, ok. Olha só o que é que está acontecendo. O que é que nós temos aqui, já que quebrou essa estrutura? Deixa eu fazer um mapeamento de vocês aqui. Foi exatamente aquele trade ali que eu estava de olho, tá? Foi o trade que fiquei no aguardo. Essa movimentação aqui, interessante vocês entenderem que ele já tinha precificado, inclusive hoje ao vivo eu falei lá, tá? Com os alunos, eu comentei, eu disse, galera, cuidado na compra. Por que a compra? Porque esse ponto aqui, ó, o mini índice já pode ter precificado. Então ele já capturou essa liquidez, aqui foi um sweep de liquidez para jogar o preço para baixo. Foi o que aconteceu, né? Então olha só que interessante. Então esse trade eu vou buscar aqui esse ponto, vou até apagar isso aqui, ó, deixar apagar. Tá? Aqui não foi, aqui foi um fake boy na verdade, né? E ele deu continuidade de movimento para baixo para fazer um boys continuar para baixo. O que é que a gente tem agora nessa estrutura? Agora que quebrou, fez mais uma quebra de estrutura para baixo. O que é que nós temos agora? Exatamente isso aqui, ó. Tava até aqui com vocês. Eu apaguei, né, para ficar mais interessante aqui. E o que é que veio buscar, de fato? Se vocês prestarem atenção, a gente tem um order block bem aqui mesmo, ó. Desse order blockzinho aqui, ó. Acima, assim, bem colado ali com os 50%. Entendeu? E lá embaixo a gente já tem uma movimentação de mudança disso aqui, ó. Isso aqui foi uma captura de liquidez. Olha só que interessante. Como a gente vai riscando, como é que fica mais claro, né? Beleza? Esse movimento aqui, inclusive, tá? Fiquem atentos, porque isso aqui, ó, pode ser já um movimento de continuidade. Então, cuidado com essas regiões abaixo, mas eu vou deixar esse order block aqui, ó, para vocês poderem entender como é que funciona aqui, ó. Essa região, esse foi um ponto de resposta, um order block aqui, uma região de oferta, ok? E a gente tem esse range aí que está sendo trabalhado para baixo. Então, cuidado, porque já pode estar dando essa resposta aí abaixo. Temos uma estrutura também, acredito que não sobe, tá? Subir só para, no caso, se for aqui o caso, para poder confirmar essa linha de tendência aqui, ó.
Então é interessante que ele possa vir aqui já nessa região de order block. Tranquilo? Então, nós temos essas regiões aqui, ó. Tá bom? Isso aqui, essa liquidez, eu vou deixar ela plotada aqui. A liquidezinha toda bonitinha, cheirosinha do papai. Exatamente. Beleza? E aí nós temos essa região e a gente tem isso aqui também como possivelmente uma mudança de caráter interno, porque a gente tem essa quebra de estrutura. Tá bom? Olha só. Exatamente essa movimentação aqui. Tranquilo? Então, fiquem atentos para poder mitigar. Lembrando que nós estamos caindo, tá? O movimento de distribuição que eu já tinha falado há tempo já aqui. Então, toda movimentação que for aqui abaixo de compra, nesse ponto, aguarda dar uma confirmada. Tranquilo? Para não fazer besteira, beleza? Então, tá aí. Vou até dar uma olhadinha nesse order block aqui. É, exatamente isso. Está parando bem ali, né? Num ponto bem interessante, uma região abaixo. Então, um ponto de resposta aqui. Então, aqui é uma confirmação para poder comprar, beleza? Tranquilo, né? E no dólar, olha só o que aconteceu no dólar. No dólar nós temos uma movimentação bem interessante ali, que eu tinha comentado lá no ao vivo, porque quando o dólar abre aqui exatamente nessa região, ó, eu até falei, cheguei a comentar lá, disse, pessoal, nem adianta ter uma esperança de querer, por exemplo, aguardar que ele volte aqui, por exemplo, para poder vender. Por quê? Porque quando nós temos aqui uma movimentação que ele vem, primeiramente é isso, tem que entender isso. Esse range aqui já foi mitigado. Já foi mitigado aqui, ó, tá certo? Então, quando ele faz um movimento de quebra para baixo, ele faz um movimento para baixo, ele faz um movimento de impulso, isso aqui é uma mitigação, a gente passa a entender que se ele está fazendo um drop, base drop aqui, ó, drop, base drop, é um movimento de continuidade. Então, se ele fechou aqui, capturando liquidez acima dessa região aqui de 50%, como ele abre aqui, ó, ele não volta aqui, na maioria dos casos, tá? Ele não volta, é muito raro, cara, ele voltar aqui, ó. Vou deixar isso aqui. Ele não volta aqui, ó. Já pensando numa quebra de estrutura aqui para poder continuar. Não volta. Então, eu até falei. Então, galera, ele já vai perder até esse fundo para capturar essa liquidez aqui, ó. Vocês estão vendo. Então, nem adianta aí criar esperança para isso. Beleza? Ele vai lá no order block, é o alvo. Então, quem tivesse vendido aqui, por exemplo, tá vendido para pegar o alvo lá. Seria um trade aqui, por exemplo, de 4 de stop, 31 de take. Então, foi essa análise que foi feita. E aí, depois disso, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa, né? Faz um choque interno e faz um boys aqui, né? Faz um choque interno e busca justamente esse order block. Tá vendo? Esse order block aqui, comprador. Beleza? O dólar, como ele está fazendo uma movimentação de mitigação e de queda ainda, se vocês prestarem atenção, vocês podem ver que se vocês ligarem aqui, essa linha de tendência aqui, com o movimento, esse movimento assim para baixo, vocês vão ver que tem praticamente aqui, ó, uma movimentação naquela famosa cunha, né? Ó, tá vendo? Ele vai estar se afunilando aqui, ele está jogando o preço para baixo. Então, o que é que acontece? Ele pode sim querer vir capturar essa região acima desse range, inclusive, tá vendo? Para poder jogar o preço para baixo. Isso aqui é um afunilamento mesmo de exaustão de movimento. Beleza? Vou até tirar esse choque daqui e vamos pensar apenas nisso aqui. Então, o que é que a gente tem agora no próximo cenário, nas próximas movimentações aqui? Então, deixa eu apagar isso aqui, só para vocês entenderem melhor. Tá? Vou colocar, deixar esse swing point aqui que chegou aqui nessa região. Esse order block foi respeitado, tá? Esse order block aqui. A gente tem uma liquidez que está nítida aqui, né? Essa liquidezinha aqui, essa linha de tendência. Tá vendo que tem essa linha de tendência aqui para poder o preço, de fato, capturar acima. E também tem uma linha pequenininha interna, perdão. Tem uma linha pequenininha aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Como tá ali, tá vendo? Então, o que é que a gente tem? A gente tem essa região aqui, tá? Bom vocês refinarem esse ponto, beleza? Esse order block foi o order block que já deu a resposta dessa movimentação, tá vendo? Então, a gente tem esse order block ali como um ponto de referência, tá? Todos esses aqui que vocês estão vendo, foram esses order blocks foram marcados, que são order blocks que já chegaram, né? Já foram mitigados. Então, o que é que você tem que entender aqui a partir de amanhã no dólar? O dólar você tem que saber que aqui tem essa liquidez gigante, que ele pode já capturar, dar essa resposta para cima.
a gente tem essa referência aqui desse topo, que a gente pode trabalhar aí com a falha de movimentação. Que aí ele vai ser uma falha de swing, para ele poder chegar, vir aqui e continuar para essa alta, tá? Trabalhando dessa forma, eu vou até deixar assim mesmo, para vocês entenderem. Amanhã ele pode até abrir com captura aí, para essa continuidade dessa alta, beleza? Então, fiquem atentos, isso aqui é um ponto de resposta, tá? Não um ponto de trade, é um ponto de resposta. Tranquilo? E aí, os alunos aí do clube vão estar ao vivo, né? A gente vai passando direcionamento para vocês, beleza? Então, amanhã no dólar a gente vai ficar atento nesses pontos aqui. Tranquilo? Show de bola. Então é isso, galera. Amanhã fiquem ligados, porque hoje foi um dia, né, normal como qualquer um outro. Hoje é a segunda-feira que eu sempre falo, mais uma vez, eu sempre fico analisando mais ali o mercado, sempre fico mais vendo o que pode acontecer para terça, quarta, quinta e sexta. Beleza? Lembrando aí, nós temos o encerramento do mês. Então, show de bola. Deus abençoe para vocês, ó. Ah, se você vai ter uma novidade, viu? Se você ainda não entrou mais uma vez na comunidade, entre, porque quarta-feira a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube e também na quinta-feira vai estar ao vivo para todos vocês lá na comunidade. Beleza? Então, show de bola, é isso. Deus abençoe, valeu. Fica na paz e fui.